Como enfrentamento à desigualdade, ministro da Fazenda Fernando Haddad busca apoio entre blocos e países para a proposta de taxar grandes fortunas. E você vai ver também. Após liberação da Justiça, governo realiza leilão para importar 263 mil toneladas de arroz. Depois de um mês da tragédia no Rio Grande do Sul, estado volta aos poucos à normalidade. Presidente Lula visita municípios mais afetados. No dia livre de impostos, consumidores têm a oportunidade de comprar alguns produtos com descontos iguais ao valor de impostos pagos. Bombardeio em escola da ONU na faixa de Gaza deixa ao menos 37 pessoas mortas. Israel reivindica ataque. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos chegando ao vivo agora, são 1h05 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira, dia 6 de junho. Vem comigo. Em agenda oficial, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve nesta semana na Itália para apresentar os avanços da presidência brasileira do G20 em temas financeiros. Uma das pautas que esteve em debate é a taxação das grandes fortunas. São apenas 3 mil super ricos em todo o mundo. Durante a viagem, o ministro também participou da conferência Enfrentando a Crise da Dívida no Sul Global, evento co-organizado pela Universidade de Colômbia e pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais. Fernando Haddad se reuniu com o ministro da Economia e Finanças da Itália, Giancarlo Giorgetti, e tratou do assunto. O ministro da Fazenda defende a proposta de taxação dos super-ricos como enfrentamento à desigualdade, numa cooperação global para além das relações bilaterais entre blocos e países. O modelo que vem sendo desenhado pela equipe de Haddad em conjunto com a vencedora do Prêmio Nobel de Economia, Esther Duflo, e pelo economista Gabriel Zucman, consiste em criar um sistema tributário internacional ao qual os impostos de grandes corporações teriam uma alíquota de 15%. O plano também exigiria que os multimilionários pagassem impostos no valor de pelo menos 2% da sua riqueza total todos os anos. Os valores recolhidos seriam direcionados a um fundo social e revertidos para o combate a mudanças climáticas e à pobreza, além do financiamento de projetos voltados ao meio ambiente. E o nível de riqueza e o aumento paralelo das desigualdades motivaram nos últimos anos vários debates sobre como fazer com que as grandes fortunas contribuam de maneira mais eficiente com os impostos. No G20, o Brasil e a França defendem a adoção de um imposto mínimo mundial para os maiores patrimônios, que poderia render mais de R$ 1 trilhão adicional, caso os 3 mil bilionários do mundo pagassem pelo menos o equivalente a 2% da fortuna em impostos sobre a renda. A proposta é vista como oportunidade de reduzir a desigualdade social e combater os efeitos das mudanças climáticas. Recentemente, o ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, disse que o projeto está ganhando a adesão de diversos países e que pode entrar como recomendação das reformas propostas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para a gente entender mais esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com Alessandro Azzoni, economista e mestre em Direito. Boa tarde, Alessandro, e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tabata. Alessandro, a reforma tributária e a taxação de produtos financeiros colocaram a cobrança de impostos no Brasil no centro de diversas discussões, especialmente como torná-la mais justa para os cidadãos, em especial os mais pobres, que é a maioria da população. Por que os mais ricos eles acabam sendo beneficiados pelo sistema? É uma questão simples. Eles acabam tendo muita assessoria jurídica nesse sentido, dentro das suas empresas, então eles buscam alternativas de minimizar os impactos tributários dentro da sua receita
e com isso acaba tendo uma estratégia muito maior de conseguir benefícios fiscais. E, além do mais, também a questão da própria influência deles no próprio Congresso, na própria estrutura do Congresso Nacional, na questão das tributações. Isso você pode ver que essa questão das grandes fortunas é um imposto que já foi criado pela Constituição Federal, está em 88, e até hoje não saiu do papel. Ele já está lá, o imposto sobre grandes fortunas, e ninguém nunca teve coragem de fazê-lo. Pois essas organizações são praticamente que controlam praticamente toda a questão econômica brasileira. Não só esses 3 mil grandes milionários, eles controlam praticamente as grandes economias mundiais. Alessandro, a gente está com um probleminha, está com um pouco de dificuldade para entender o que você está falando. Eu não sei se há conexão. Eu vou pedir para a nossa equipe testar mais uma vez, porque esse assunto ele é realmente muito importante, ele está em pauta. Como a gente viu, ele vai ser destaque no G20 nesse ano e a gente precisa acompanhar e entender a estrutura melhor dessa proposta. Eu vou pedir para você retornar daqui a pouquinho e a gente volta com você para entender melhor esse assunto. Após a liberação da Justiça, o governo realizou leilão para importar 263 mil toneladas de arroz. Uma liminar que suspendia o pregão foi derrubada e a compra foi autorizada. A estratégia do leilão foi adotada para reduzir o preço do arroz, que chegou a aumentar 40% por causa das enchentes. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que a decisão de realizar o leilão para importar arroz foi tomada para evitar alta nos preços do produto em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. O estado gaúcho é responsável por mais de 60% do arroz produzido no Brasil. Fávaro afirmou que não tem arroz no mercado no mundo nos preços que estavam sendo praticados no Brasil depois da enchente no Rio Grande do Sul e nem os produtores estavam recebendo por isso. Ele acrescentou que o preço do arroz no mercado é de R$ 25 pelo pacote de 5 quilos. Em maio, o governo autorizou em caráter excepcional a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz beneficiado ou em casca para recomposição dos estoques públicos. De acordo com a medida provisória, os estoques vão ser destinados, preferencialmente, à venda para pequenos varejistas de regiões metropolitanas. O governo informou que o objetivo da importação é evitar especulação financeira e estabilizar o preço do produto nos mercados de todo o país. O leilão determinou que o produto comprado deve ser entregue até 8 de setembro. Além disso, ele precisa ser vendido exclusivamente para o consumidor final, com preço máximo de R$ 4,00 o quilo. E após um mês de problemas no Rio Grande do Sul, o estado volta aos poucos à normalidade. Linhas de ônibus voltam a atuar no centro histórico de Porto Alegre, que foi muito afetado. E o presidente Lula chega a Canoas para a 4ª visita ao estado gaúcho. Vamos acompanhar as últimas atualizações sobre o estado. Passamos de um mês desde o início da tragédia no Rio Grande do Sul. 172 mortes foram confirmadas em decorrência das enchentes e 15 causadas pela leptospirose. Mais de 2 milhões de pessoas foram atingidas e sofrem ainda com os estragos deixados pelas chuvas. Bairros foram completamente devastados pelas águas. Hoje, as Forças Armadas iniciam um mutirão social com atendimentos para ajudar as vítimas. A ação acontece até esse sábado dentro da Arena do Grêmio. Mais de 70 mil pessoas foram resgatadas pelos militares, juntos de mais de 10 mil animais. Outro fator positivo é a normalização do Centro Histórico de Porto Alegre, que foi uma das áreas mais afetadas. Nesta quinta-feira, terminais de ônibus das praças Parobé e Rui Barbosa voltaram a atender a população. Desde o início do mês, os pontos de entrada e saída para a capital estão liberados. Nesta manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Canoas para realizar a 4ª visita ao estado gaúcho desde o começo da tragédia. Lula deverá ter uma rápida conversa com Jairo Jorge, prefeito de Canoas, sobre a situação da cidade. Depois disso, o presidente seguirá para o Vale do Taquari e vai conferir a situação.
E nós voltamos a falar ao vivo agora com o nosso entrevistado de hoje, economista Alessandro Azzoni. Alessandro, vamos tentar mais uma vez, porque esse assunto ele é realmente muito importante, a gente precisa estar atento a ele. A pergunta é, a taxação dos super ricos, ela deve ser feita em conjunto com outros países, como o ministro da Fazenda tem feito, tentando encontrar apoio de blocos e outros países, como a França, por exemplo, que apoia essa proposta? Na verdade, essa proposta foi dada na parte do G20, né, que começou essa discussão sobre a questão da tributação dos super ricos. Né? Então, essa discussão já vem do grupo, praticamente, grupo econômico, e ela se deriva agora à questão do Haddad fechando essas pautas. Então, a proposta tinha recebido apoio dos países França, Espanha, Colômbia, outros países, justamente pela questão, por que de uma taxação global? Se você faz uma taxação local, você vai ter estratégias praticamente. Os super ricos, eles têm, como eu falei anteriormente, eles têm uma consultoria jurídica muito forte, tributária, que ficam buscando alternativas para que ele maximize seu lucro e consiga pagar menos tributos, coisas que um pequeno e um médio industrial ou produtor ou qualquer uma atividade econômica não consegue bancar um escritório de advocacia para fazer isso, né? Então, com essas teses jurídicas. Se você não fizer uma tributação internacional, eu automaticamente, se eu tributar demais um determinado produto aqui, eu monto uma operação internacional e começo a fazer as estratégias das offshores. Lembrando que a offshore, só fazendo uma correção, offshore, ela não é uma empresa simples, ela tem um estigma no Brasil que ela foi criada para lavagem de dinheiro, mas a offshore, elas são empresas que são constituídas no exterior para aproveitar isenções fiscais. Tinha um exemplo nos anos 90, praticamente, que tinha uma ilha irlandesa que ela tinha 80 pessoas que moravam nessa ilha, mas elas tinham mais de 2.800 empresas náuticas ali, registradas ali. O que era isso? Ela permitia que as empresas náuticas que estivessem registradas ali para transporte marítimo, elas tivessem acesso à bandeira do comum europeu. O que mudaria? Em vez de ela pagar, um exemplo, $20.000 a estadia no porto, ela ia pagar $2.000. Então, as offshores são criadas para aproveitar as alternativas fiscais de determinados países, não para lavagem de dinheiro. Por isso que os governos e as grandes economias buscam fazer um imposto único para que possa evitar que ocorra essas questões de paraísos fiscais e buscar alternativas, e aí as grandes economias acabam perdendo para as economias menores justamente por uma questão de oportunidade fiscal. Na sua avaliação, essa é uma forma realmente uma forma justa de pobres e ricos pagarem um pouco mais ali próximo? E uma outra pergunta, essa proposta também de taxação dos super ricos, ela é uma forma de combater a desigualdade? Qual a sua avaliação? É muito complexo falar, porque assim, nós entendemos que nós temos um processo tributário muito denso, muito complicado. Você vê que uma reforma tributária que nós começamos a fazer uma discussão, fechou-se a discussão e agora estão nas normatizações e a gente não sabe ainda como ela vai operacionalizar, de tão complexa que ela é. Então, se você olhar hoje, nosso problema fiscal hoje não são somente os tributos, mas são as atividades acessórias, como a escrituração de livros, essas partes todas que acabam ficando muito cara a operação tributária dentro das empresas. As empresas, de uma certa forma, e os super ricos de alguma forma, eles já foram tributados na sua origem. Se nós olharmos assim, eles já foram tributados. Ele tem uma empresa, foi tributado, ela paga folha de pagamento, ela tem a questão dos impostos de recolhimentos por exportação, importação, ICM, ISS, ele tem todos os recolhimentos. A única coisa é que quando ele faz uma distribuição de lucros, ele não é tributado nesse sentido. E uma das propostas é você tributar isso. Mas ele já foi tributado numa certa parte. Então, essa questão de cobrar dos super ricos
como se eles fossem sonegadores, é muito delicado, porque a sua atividade, nós dependemos deles como atividades econômicas e nós temos que ver na cadeia inteira como é a questão de recolhimento dele para não causar uma desigualdade muito maior para eles. Porque assim, aí você vai taxar mais um custo para eles e com isso você vai acabar causando um problema maior nessa questão de produção, porque nós dependemos dele dentro das atividades. Agora, a questão do equilíbrio, como deve ser feita, eu acho que tem que ser na sua base. Eu acho que os governos têm que fazer um sistema de tributação que não tribute praticamente tanto o consumo, mas tribute um pouco mais a renda. Aqui nós temos tributação de renda pesada e tributação de consumo pesado. Então, o que se discutiu até agora na reforma tributária foi tributação de consumo, ou seja, todo mundo vai pagar. Certo. Realmente, Alessandro, é um assunto muito complexo, né? A gente vai continuar acompanhando todos os desdobramentos. Eu agradeço demais pela sua participação aqui no jornal. Alessandro Azzoni, economista e mestre em Direito, muito obrigada pela participação. E a seguir, Dia Livre de Impostos atrai consumidores para irem às compras. Produtos e serviços estão mais baratos. E ainda, bombardeio em escola para refugiados da ONU deixa dezenas de mortos. Israel reivindica ataque. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta com as principais notícias desta quinta-feira. Agora são 1h22 pelo horário de Brasília. O Exército de Israel reivindicou nesta quinta-feira o bombardeio aéreo contra uma escola da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, na faixa de Gaza, alegando que o local abrigava uma base do Hamas. Um hospital local afirmou que 37 pessoas morreram no ataque. Um comunicado citou vários terroristas mortos e detalhou que caças do Exército realizaram um ataque preciso sobre uma base do Hamas, situada no interior de uma escola da UNRWA, na região de Nuseirá. A Força Armada acrescentou que terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica, que haviam participado do ataque mortal contra as comunidades do sul de Israel, em 7 de outubro, operavam neste recinto. O Hospital Mártires de Al-Aqsa, na cidade próxima de Deir al-Balá, afirmou que recebeu 37 mortos no ataque contra a escola da ONU. A direção da unidade de saúde afirmou que um problema em um de seus geradores complica o tratamento de pacientes vulneráveis e poderia provocar uma catástrofe humanitária. A UNRWA, que coordena quase toda a ajuda para Gaza, ficou no centro de uma tempestade diplomática e à beira do colapso, depois que Israel acusou em janeiro 12 de seus 13 mil funcionários em Gaza de envolvimento no ataque do Hamas em 7 de outubro, que desencadeou a atual guerra. A acusação levou vários países, incluindo os Estados Unidos, sua principal fonte de recursos, a suspender o financiamento à agência, o que prejudicou a entrega de ajuda a Gaza. Vários países retomaram a ajuda depois. Em um artigo publicado no jornal The New York Times, o diretor da UNRWA, Felipe Lazzarini, exigiu que Israel pare com a campanha contra a agência. E agora a gente muda de assunto porque esse daqui vai te interessar, viu? Hoje é o Dia Livre de Impostos em todo o país. Nessa data, os consumidores podem comprar alguns produtos com descontos iguais ao valor dos impostos pagos. O Dia Livre de Impostos é celebrado todo o ano, na data equivalente ao número de dias que uma pessoa precisa trabalhar para pagar os impostos. Neste ano, são 157 dias. Assim, nesta quinta, o consumidor pode comprar produtos com descontos que equivalem ao valor dos impostos.
A iniciativa é uma campanha da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e da Federação de São Paulo. Promete uma oportunidade de os consumidores adquirirem produtos e serviços mais baratos. É possível fazer compras com descontos em diversas categorias, como celulares, itens de beleza, brinquedos, cama, mesa e banho, eletrodomésticos, esportes, móveis, entre outros. No site da iniciativa, o consumidor pode ver quais lojas estão participando do evento. São mais de 700 lojas confirmadas, incluindo o varejo de rua, shoppings, restaurantes e prestadores de serviço. Um dos grandes destaques do dia é para o valor dos combustíveis. Desde o início do dia, motoristas faziam fila em frente a postos que ofereciam gasolina livre de impostos. Segundo o impostômetro, somente nos 5 primeiros meses deste ano, o paulistano já pagou mais de 19 bilhões de reais em impostos. E no estado, a cifra ultrapassa os 54 bilhões de reais. E olha só, em assembleia realizada hoje, os motoristas de ônibus de São Paulo suspenderam a greve prevista para amanhã. Após reunião com a Justiça do Trabalho, os trabalhadores decidiram por não parar. Apesar das operações seguirem normalmente, os profissionais definiram que será mantido o estado de greve até o dia 30 de junho. Na ocasião, acontecem as negociações dos reajustes dos motoristas e cobradores da cidade de São Paulo. E olha só, Malta é um arquipélago na região central do Mediterrâneo, na região sul do continente europeu, considerado um local histórico pela sucessão de governantes. Vamos entender um pouquinho mais de lá? O país Ilha Maltês está localizado na Europa, na região central do Mar Mediterrâneo, entre a Sicília e o norte da África. O contexto histórico mostra uma sucessão de governantes, desde romanos até britânicos. Por isso, Malta conta com diversos palácios e fortalezas espalhadas por toda a ilha. Em Malta existe ainda um enorme complexo subterrâneo de corredores e câmaras funerárias, datados de 4000 a.C. E é claro que antes de encerrar essa edição, a gente vai viajar até lá, ver ao vivo como anda Floriana, uma povoação na ilha de Malta. Seguimos agora para Triton Fontaine, em Floriana, chamada de Fonte Colossal. Nós veremos a praça que cerca essa fonte esculpida com tritões e que marca a era modernista da região. Vendo as imagens, dá para entender o significado de colossal da fonte, que realmente é bem grande se comparada com as pessoas que passam em volta dela. Com a praça e os prédios ao fundo, podemos ver um estilo arquitetônico que lembra a época da Roma Antiga, que teve também uma grande influência no desenvolvimento da região. No horário de lá, agora são 18h29, bem tarde, apesar desse céu tão lindo e claro, azulzinho, não acha? E com essas imagens eu encerro o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente tarde para você e até amanhã.